Hoje eu queria falar diretamente com vocês. Estudantes de engenharia estão ali finalizando a faculdade, já praticamente iniciaram os cálculos com relação às vigas de concreto. Para você que já saiu, que está iniciando os primeiros cálculos, para você arquiteto também, e claro, né, para você construtor aqui, que me segue, né, grandes construtores estão aqui seguindo o canal Engenharia na Prática. Então, eu quero trazer um vídeo completo para você, explicativo, didático, sobre as vinculações de concreto. Por exemplo, quando eu tenho lá uma viga, né? Você arma uma viga de concreto na sua obra e você vai vincular em relação ao pilar, um pilar retangular, ou eu tenho uma situação de ter um pilar, né, pilar quadrado, por exemplo, pilar 20 por 20. Então, por que na hora de armar o aço, ali quando você recebe um projeto, aquele projeto vem da obra ali, você construtor observa que o pilar ele é mais estruturado, ele é mais robusto, e o outro ele é mais fino, esbelto, ou ele é pilar mais leve, menos carregado em termos de aço de concreto? É uma pergunta que eu deixo para você, construtor, que você vai entender no vídeo de hoje, e também para você iniciando nos cálculos, conceito de vinculação. Um vídeo completo que vai servir para todos vocês. Vem comigo. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Esse bordão já pegou. Muita gente gosta que eu falo Engenharia na Prática. Bordão aqui do nosso canal Engenharia na Prática. Bom, você que ainda não me conhece, eu sou o engenheiro civil Elber Amo. Primeiramente, muito bacana, legal ter você aqui no nosso canal, que já é meu seguidor, meu inscrito. Muito obrigado por fazer parte do canal Engenharia na Prática. É um prazer ter você aqui. O canal Engenharia na Prática, ele é um canal o mais visualizado hoje do YouTube, graças a você. Então eu tenho a minha gratidão aí a você que acompanha, a você que segue, a você que comenta, a você que acrescenta nos comentários. Os comentários são sempre bem-vindos, até mesmo você que critica aí, né? Realmente, tudo isso é importante, a sua participação para nós melhorarmos cada vez mais aqui o nosso canal. Deixar um abraço em especial aqui para o meu grande amigo Wesley, Pulo do Gato, maior canal da construção da América Latina. O Wesley tem aqui a minha consideração. Ao mestre técnico Renato Edifica. A um amigo recente que eu conheci, um construtor, Edivan, Dicas do Construtor, né? E tantos outros amigos que nós temos aí no YouTube. Estou referenciando aqui alguns grandes construtores que eu tenho uma consideração muito grande, que têm o meu respeito. E para vocês engenheiros que estão aqui, então um vídeo hoje importante, porque é um vídeo que eu chamo de completo, porque esse conceito de vinculação, ele está ligado a você que lá na faculdade, no sexto semestre, no sétimo, no oitavo semestre, no nono, no décimo, você já está realizando os cálculos, né? As estruturas de concreto, cálculos de vigas, pilares, lajes, fundações. Então tem essa questão da vinculação, que é importante. Você que já é engenheiro, que já iniciou os cálculos, né? Ali está iniciando, principalmente em relação ao Iberic, eu até aproveito aqui para deixar uma deixa para você iniciante ali nos cálculos. Nós temos um curso aqui com relação ao início de como você trabalhar ali no Iberic, um curso com um preço extremamente acessível para você, calculista inicial, aprender a mexer com o Iberic. Tá? E para você, construtor, né? Mais uma vez, o meu respeito aqui a vocês, construtores.
que executam grandes obras, que são excelentes profissionais, né, que trabalham ali no dia a dia. Eu tenho grandes amigos empreiteiros e grandes amigos construtores aqui na plataforma YouTube. Então, hoje eu quero mostrar, porque existe muita dúvida, sim, em relação... Você tem, por exemplo, tipos de pilares, né, com relação à viga. Então, você calculista, na hora de dimensionar, por exemplo, uma viga, por exemplo, ali, você tem que definir. Peraí, eu vou estruturar a minha viga mais com relação a uma estrutura rotulada, por mais que a norma fale em questão de rótula, mas enfim, a realidade diz obras térreas, obras assobradadas, é diferente. Então você tem ali o semi-engaste, o engaste. Então tudo isso, engenheiro, você precisa se familiarizar e aprender como você trabalhar com a questão, né? Importante isso. E você, construtor, que está armando, né? Você muitas vezes compra uma ferragem armada, você recebe um projeto lá, o engenheiro Elber mandou um projeto para você, o engenheiro João Fonseca mandou um projeto para você, e você observa, né, que você tem mais aço aqui na parte de baixo, e você tem barras de 10 aqui na parte de cima. Muitas vezes você tem 5 barras aqui embaixo e 5 barras aqui em cima, ou você tem barras nos apoios, e aí você pega um pilar, por exemplo, desse aqui, ó, um pilar mais carregado, né? Por exemplo, um pilar retangular com 8 barras de 10, 10 barras de 10. Ou você pega muitas vezes um pilar aqui ó, com 4 barras de 10, que é o mínimo, e você vai vincular aqui, ó, a sua viga. Então eu quero que você entenda o conceito aqui de uma vinculação. O que é uma rótula ali, entre aspas, e o que é um semi-engaste, e o que configura. Tem um detalhe importante, o que configura um engaste em relação viga-pilar. E por que você usa? É um conceito importante, já falamos várias vezes aqui no canal, mas hoje é um vídeo que eu vou detalhar para você aqui na nossa maquete. Então, estudantes, engenheiros, arquitetos, construtores, esse vídeo é para você. Vem comigo, seja bem-vindo. Vamos trabalhar nessa situação aqui como exemplo, né? Uma viga, essa maquete já é bem conhecida aqui no nosso canal. Nós temos aqui uma viga, né? E nós temos 2 pilares. Então, eu preciso definir, mediante a minha situação, que eu vou explanar para você melhor na sequência, o que eu tenho que fazer. Por exemplo, tenho aqui essa viga. Essa viga aqui, ela pode estar recebendo, primeiro, ela tem o peso próprio, correto? Peso próprio do concreto aí. E aí ela está recebendo cargas, por exemplo, de lajes treliçadas ou lajes maciças, peso, contrapiso, piso acabado, paredes, alvenaria estrutural, alvenaria armada, alvenaria de vedação, reboco. Ou seja, eu tenho pelo menos 6 parâmetros de cargas aqui que eu posso estar recebendo. E aí eu preciso calcular essa viga para que ela realmente suporte essas cargas. De que forma? Nesse caso eu vou definir. Bom, peraí. Eu vou calcular a armadura, vou dimensionar a armadura de tração aqui na parte de baixo para absorver todas as tensões geradas pelas cargas. Tá? Vou deixar meus pilares livres, entre aspas, isso, tá? E vou aqui calcular essa armadura aqui, pessoal, ela vai ter que absorver todas as tensões geradas pelas cargas. Primeiro, uma informação importante, pessoal. Na teoria fala-se assim, engaste perfeito ou rótula perfeita. Não existe isso na prática, pessoal. A teoria fala isso daí. Mas na prática não existe isso, tá? Mesmo que a sua viga ela é rotulada, pessoal, de uma certa forma, ela transmite ali um pouquinho, sim, pessoal, para os pilares. Ela acaba jogando um pouquinho de tensões ali, tensões para os seus pilares, tá? E o mesmo a questão do engaste também. Não existe, tá? Você precisa entender isso. Não existe engaste perfeito e não existe rótula perfeita.
E aí nós temos a situação que é a mais utilizada no concreto armado, né? Principalmente em relação àquela inércia global que nós temos do cálculo das estruturas em concreto armado, que é o apoio engaste. Nesse caso pode ser o semirrígido ou pode ser o rígido. Quando você define essa vinculação, você está ali no software, né? Ou mesmo no dimensionamento manual, você definiu que aqui eu vou ter um engaste, né, pessoal? Seja rígido ou semirrígido. Então, quando os gráficos definirem para você ali, você vai ter um momento positivo aqui na parte de baixo e vai gerar aqui momentos negativos aqui, né, nos pilares. E geralmente, nos cálculos, os momentos negativos, eles acabam sendo maiores do que os positivos. Então, muitas vezes, para não carregar muito aqui na armadura, pessoal, o que nós fazemos? Nós redimensionamos, né? Até em 25% ou redistribuímos, né? A palavra correta é redistribuímos esse momento negativo para o positivo. 100 kN vezes metros, momentos negativos, e aqui 50 kN vezes metro, eu tiro 25 kN vezes metro dos negativos e jogo aqui pro positivo. Ou seja, eu fico com 75 aqui e 75. Eu distribuo a armadura que eu utilizar, né, aqui no positivo, eu vou utilizar no negativo. Essa é a vinculação com relação ao engaste rígido ou semirrígido. Agora, o que define? Essa é a pergunta que eu deixo para você. O que define realmente que a minha estrutura ela está engastada? Eu vou colocar durante o meu cálculo, durante o dimensionamento, eu vou colocar a armadura negativa aqui, neste ponto, por exemplo, pessoal. A viga pode acabar aqui, então eu vou colocar nesse ponto, ou se for uma viga contínua, eu coloco uma parte aqui que atravessa até o outro lado. Eu vou colocar essa armadura negativa aqui, né, nos apoios com os pilares. E esta armadura, ela vai absorver as tensões que são geradas pelas cargas. As tensões geradas pelas cargas, pessoal, elas vão buscar o elemento de maior rigidez. Então, essa é a definição principal do engaste. Agora, quando você define essa vinculação, você não pode utilizar um pilarzinho ali sem vergonha. Você precisa dimensionar um pilar com uma maior inércia, porque essa viga aqui ela vai gerar os momentos também em relação aos pilares. No momento negativo, eu vou ter momentos aqui no topo, na base, então eu vou ter que utilizar um pilar mais elaborado, né? Um pilarzinho aqui, por exemplo, acabado de 20 por 20. Não, vou precisar trabalhar aqui um pilar 40 por 20, né? Porque o momento vai querer fazer isso aqui, pessoal, tá? Ele vai querer girar aqui, né? Então, aí você precisa, né, trabalhar com pilares que tenha maior inércia. Tem um acréscimo de informação para você, né? Quando eu coloco a armadura negativa, eu estou aumentando a rigidez ali naquele ponto, né? Foi aquilo que eu disse para você, né? As tensões pelas cargas, elas vão buscar o elemento de maior rigidez. Então, é importante você entender esse conceito. Agora, quais situações eu vou utilizar a rótula ou quais situações eu vou utilizar o engaste? Por exemplo, edifícios altos, edifícios esbeltos ali, pessoal, né? Onde você tem a propensão do vento, né, pessoal? O vento ali, né? São toneladas ali de vento que incidem sobre a estrutura. Você imagine você rotular um prédio, por exemplo, né? No primeiro vento que ele tiver, tá? Ele vai realmente para o chão. Então eu vou ter que aumentar ali a inércia das minhas vigas, dos meus pilares. Eu vou ter que enrijecer a estrutura de pilares e vigas, né? Por isso que nós utilizamos o engaste, né? Estruturas muito altas, estruturas esbeltas, principalmente com relação à propensão de ventos,
estabilidade lateral, não pode deixar a estrutura solta. Às vezes você vê uma viga de fora a fora que amarra ali, por exemplo, né, as partes do edifício. Eu preciso garantir que aquela estrutura ela tem uma rigidez para suportar principalmente as cargas de ventos. Claro que uma situação dessa, quando eu trabalho com engaste, eu vou aumentar e muito a minha taxa de aço nos pilares, aumento ali, né, da dimensão dos pilares, isso também vale para a viga. Então é importante você entender a questão aqui da utilização e onde você configura o engaste. Agora, a utilização da rótula, pessoal, ela é muito utilizada, né? Quando você tem ali, por exemplo, uma casa térrea, você pode calcular a estrutura ali de forma isolada, isso é muito comum, né? Na faculdade ali aprendemos, né? Apoio fixo, apoio móvel, eu até calculei várias vigas para vocês aqui com relação à rótula. Então, por exemplo, né, casas térreas, sobrado, estruturas que não têm a preocupação ali, não tem a incidência do vento, né, que realmente você precisa considerar. Nesse caso, você usa uma taxa de aço mais baixa, claro, né, dependendo aí dos vãos que você escolher. Então, é uma estrutura que você utiliza menos aço, não tem a incidência de vento, então você pode trabalhar sim com uma estrutura rotulada. Porque vocês sabem que aqui no canal Engenharia na Prática você aprende.